Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da AMPSI. Eu sou Marina Toscano, psiquiatra, e estou recebendo hoje um convidado super especial, Dr. Daniel Martinez, médico, psiquiatra, que trabalha muito com questões relacionadas à compulsão alimentar, transtornos alimentares e obesidade. Daniel, obrigada por ter vindo aqui, aceita o nosso convite e queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua prática. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e a gente vai conversar hoje sobre esse tema que eu acho que é muito importante no dia a dia da clínica, para a gente poder dividir um pouco, né, com os nossos colegas que estão escutando a gente. A gente vai falar sobre compulsão alimentar, mas eu queria saber o seguinte, Daniel. Aquela vez que eu vou lá na geladeira, detono aquele pote de brigadeiro, como tudo, ou aquele pote de sorvete de pistache, que é o meu preferido. Isso aí é compulsão alimentar? O que é isso? Assim, ou é só gula? Como é que é essa história? Acho que a primeira coisa que a gente vai poder diferenciar aqui, o que é compulsão alimentar e o que não é. Mas pelo que você está me contando, eu acho que seria um comer emocional. Será? Como é que a gente pode até perguntar para os pacientes? Essa pergunta é excelente, vamos começar por aí. Porque imagina que eu tô comendo sorvete de pistache. Pera lá, vocês viram que eu virei a paciente aqui, ele já vai começar a me entrevistar, né? Aqui a anamnese é em tempo real, né? Então imagina que eu tô comendo um pote de sorvete de pistache. E eu até gosto de perguntar assim para os pacientes. Então é diferente se eu comer um pote de sorvete porque eu tô irritado, porque eu tô triste, porque eu tô ansioso, porque eu tô angustiado, para tamponar um vazio, que eu tô precisando de um conforto aqui, aquele comfort food, ou porque a única fonte de prazer tá vindo da comida. Então vamos pensar, a ingesta calórica é a mesma, né? Eu vou engordar igual, assim, mas pra gente triste, poder... né? Com certeza. Podia não engordar, Podia né? perder peso. Só comer sorvete de pistache e emagrecer, gente? Pensa. Eu ia pegar o de chocolate belga, que é o meu favorito. Mas a gente trazer isso pro paciente, para a consciência dele, a gente vai também perceber qual emoção não resolvida, né? Qual afeto está virando comida. Então, devolvendo a pergunta aqui, você chegou em casa, é porque eu trabalhei muito? É porque eu mereço? Porque eu mereço, ou porque é o meu dia. E a gente vai trazendo para a consciência com o paciente e ele, por si só, já vai conseguindo perceber. Então, é um comer emocional. Por isso que o diário alimentar é maravilhoso. Como é que funciona essa história de diário? Como é que é isso? O diário alimentar, normalmente quem pede, né, são os membros da equipe nutricional, são os nutricionistas, mas a gente também pode pedir, às vezes até a equipe da psicologia, para trazer essa consciência da emoção. Como é que é o diário clássico? Você vai fazer uma folha lá, data e hora, o que comeu, qual é o afeto que eu estava sentindo antes, durante, se eu tive descontrole ou não, compulsão ou não, que a gente já vai falar, a gente ensina o paciente o que é, e o afeto depois. Então vamos pegar aqui a nossa paciente. Cheguei em casa 6 horas da tarde. No final da tarde, aquele horário que o pessoal chama, horário do capeteiro, horário da bruxa. Mas vocês chegam cedo, né? Hein? Eu chego mais tarde que isso, Tudo hein, Daniel? bem, então você chegou lá tardezinho. E aí eu comi o pote de sorvete. O que eu tava sentindo antes? Tava ansiosa? Tava angustiada? Tava cansada? Durante o momento que eu tava comendo, eu senti culpa? Não senti? Tinha controle e não sentia? O que eu senti depois? Saciedade, serenidade, culpa, raiva. E aí você vai dando pistas, se piora ou não no final de semana. Tem alguma emoção principal, acontece? Qual é o horário? Qual que é o tipo de predileção alimentar? É mais doce, é mais salgado? É bobagem ou não é? Ultraprocessado ou não é? Porque eu nunca vi ninguém chegar em casa e comer um pote de brócolis, né? Cá entre nós. Mas na compulsão, que é o que a gente vai falar, a pessoa tá com descontrole e acaba comendo tudo, né? O que tem. Sim, né? sim. Então come mistura doce com salgado, né? Gente, eu tive uma paciente que comeu feijão congelado, Daniel. Eu tive uma também lá no Bolinho, uma época. Ela abria, comia as coisas congeladas, passava mal, tinha até vergonha, comia escondida. E era gelo junto com o alimento congelado. Na hora da compulsão... Vai que vai, né? Você perde o controle. É diferente do... Então, quer dizer, eu tô a salvo, né? Porque eu não sinto culpa. E também é só porque eu tô ali, né? Por enquanto está. Por enquanto eu tô a salvo, por enquanto. Legal, então vamos falar um pouquinho sobre o que é de fato a compulsão alimentar, que não é isso, né? Não é o comer emocional, não é o comer por prazer ali em algum momento específico, isolado. Como que é a compulsão? A compulsão são vários critérios, né? Dá para resumir basicamente em 3, e é desse jeito que eu até gosto de perguntar para os pacientes e ensinar. Então, o primeiro critério é a quantidade. É o volume alimentar. Então tem que ser uma quantidade muito maior do que uma pessoa numa situação semelhante, num biotipo semelhante comeria. Então um exemplo que a gente gosta de usar é assim. Eu, Daniel, jantando hoje é diferente de eu jantando na ceia de Natal. Então primeiro é a quantidade, o volume.
Segundo é a forma, é o jeito que come. Então, uma grande ingesta alimentar num período curto de tempo. Rapidão, vou lá e só como come muito muito rápido, come sem mastigar, come até se sentir muito cheia, come escondido. Então, o segundo critério é a forma. E o terceiro, que é o principal, é a sensação de perda de controle. Eu não consigo controlar aqui a minha alimentação. Seja durante, parece que eu saí do corpo, ou às vezes depois do episódio também. Então, esses 3 critérios são os principais e englobam quase todos os outros. Então, quantidade, forma, né? E a sensação de perda de controle. E tem que acontecer no mínimo uma vez por semana, no período de 3 meses. Legal. Então as pessoas confundem muito, porque tá muito no hype falar sobre isso, olha, compulsão. Eu recebo pacientes que falam, eu tenho episódios de compulsão alimentar. E quando a gente vai observar esses fatores que você tá dizendo aí, gente, não. Então, muitas vezes não entra. E acho que a mídia tá fazendo um pouco essa confusão, não sei. Você chama, tô com compulsão, tô comendo mais do que eu gostaria. Mas aí, pra você poder também tratar da forma adequada, né? Quando a gente define alguma coisa, a gente consegue ver com mais clareza. Então é legal quem está escutando a gente até pensar com o paciente e ver, olha, encaixa bonitinho. Será que é compulsão mesmo? Será que é esse comer emocional? Será que é um exagero alimentar? Será que é gula? Será que é gula? Será que eu estou precisando mesmo? Então imagina, se eu faço uma restrição muito importante, isso nos transtornos alimentares a gente vê muito, né? Restrição pode aumentar a chance de compulsão. Aí a pessoa tem um episódio, mas eu tive um. E de repente não vai ser essa sequência aqui, não vai entrar no critério, né, de binge eating, né, que a gente chama de TCA, transtorno da compulsão alimentar. O P, né, antigamente chamava de P, né, TCA-P, esse P não tem, né, acabou saindo, né, então o periódica, na verdade, a gente chama de TCA, transtorno da compulsão alimentar, que vem do inglês binge eating. Legal. E existe muito essa confusão e é legal a gente poder separar. E também os nossos amigos psicólogos que estão ali na lida com o paciente, às vezes se confundem também com isso. E aí vem aquela história, será que precisa de medicação? Será que só a terapia vai dar conta? Será que precisa de equipe multi? Quando que a equipe multi é importante? Olha, o ideal, a equipe multi faz toda a diferença, né? Ainda mais se a equipe multi é coesa e a gente consegue trabalhar junto, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para os nossos treinamentos, né? Quando a gente vai orientar as pessoas é como é que a gente faz no hospital escola? Não estou eu, por exemplo, psicólogo, atendo, a Nutri está atendendo e o psiquiatra, a gente conversa sobre isso. No consultório, o ideal é a mesma coisa, né? Então, que eu sempre brinco, vocês têm que ter uma Nutri e um psiquiatra para chamar de seu, de vocês, para a gente poder trabalhar junto e discutir os casos até com afinidade. Porque se a relação com a alimentação está muito, né, muito ruim ou muito transtornada, ter uma nutricionista para poder fazendo as correções, olhar o diário com uma lupa, tentar ver os padrões, fazer as substituições mais saudáveis ou evitar a restrição importante, é um dos pontos chaves do tratamento, né? Muita gente tenta tratar sem medicação até. Lembra, remédio é para remediar, né? Remediar algo. Sim. Nasceu tomando, não é para morrer tomando, né? Então, muitas vezes dá para tratar sem. Agora, se a compulsão muito grave, o paciente está muito desesperado, o tratamento farmacológico vai dar aquela continência e vai sim ajudar, né? Seja o nutri ou o psicólogo, a conseguir trabalhar melhor e abordar melhor. Agora, cá entre nós, só a medicação não vai resolver, certo? Não, com certeza. Esse é um mantra dos transtornos alimentares, né? Não vai rolar só remédio. E é interessante, não sei se você tem isso, com certeza deve ter no seu consultório, o paciente chega querendo uma fórmula mágica, querendo uma medicação que resolva tudo aquilo e não quer olhar para o que está por trás. Não quer. E não quer fazer terapia, e não quer ir na Nutri, não quer passar no endócrino, e aí? Então, é por isso que quando eu faço exatamente esse modelo de por que você está comendo? Qual a emoção? Porque se de repente eu dar só alguma coisa aqui para diminuir o apetite, a gente não vai tratar a causa.Sim. A gente vai tratar só a consequência. Sim. Tá apagando fogo ali, mas analogia que eu falo, é o bom ar do banheiro. Então você tá num banheiro que tá muito sujo, você tá usando o bom ar, sabe aquele Então, mas não é mais inteligente? Tudo bem, podemos usar isso. A gente começar a limpar o banheiro e evitar que isso aconteça de novo. Uma analogia bem chucra, né? Mas faz toda a diferença. Vou usar. E o paciente até entende, assim. E também, uma das coisas que a gente pode fazer no consultório é tratar as comorbidades. Porque imagina que eu tô com um transtorno ansioso e eu como por ansiedade. Vamos tratar a causa, né? Aliás, os transtornos alimentares, a comorbidade é a regra. Vários sofrem, né? Aumenta a chance de vários outros transtornos. Quais são os principais, Daniel? Transtornos ansiosos, tá? Transtornos depressivos. Acho que esses são os dois principais aqui, né? E os transtornos alimentares em si, né? A pessoa também pode migrar um pouquinho aqui. Então... E também tem obesidade. Né? Como é que é essa relação de transtorno de compulsão alimentar e obesidade? Super comum, comum. Os pacientes com obesidade, aliás, a obesidade não para de aumentar no mundo, né? Acontece, e no Brasil. E se a gente vai pensar, a gente avançou muito nos tratamentos das doenças.
Mas a obesidade, a taxa não para de aumentar. Então vamos voltar no tempo. Há vários anos atrás, HIV era quase uma sentença de morte. Hoje em dia, a pessoa vive muito bem, uma vida normal, né? Lógico, tem que fazer os tratamentos. E a parte de obesidade? Está matando cada vez mais, a expectativa de vida está diminuindo. Então, é sim uma epidemia aqui, né? Então, o paciente que está sofrendo com obesidade, a gente tem que olhar e tem que perguntar. E muitas vezes, os próprios membros da equipe, a gente médico, né, os colegas, outros psicólogos, a gente, não vamos abordar muito isso daqui, o paciente acha que ele não vai querer, ou por causa do estigma, e os pacientes querem, né, que a gente aborde. Você vai ver nos questionários, nas entrevistas, né, a pergunta é, você alguma vez já pensou em procurar ajuda ou tratar isso? A mesma pergunta que a gente faz para tabagismo. Né? E quando tem abertura com vínculo, eles falam, eu gostaria. A gente brinca no ambulatório que é igual sopa quente. Você vai comer pelas beiradas. Você não vai pegar uma colher, meter no meio e jogar na garganta. Você vai se queimar. Esse paciente você vai devagarinho também. Foi fazendo um vínculo legal, fazendo com que ele se sinta à vontade com essa questão também, porque não é fácil falar sobre isso. Né? Existem vários pacientes que tratam essa questão até como uma coisa secreta, né? Que comem de forma secreta, ou que escondem o que comem. Muitas vezes come escondido até. Sim, e o paciente, às vezes, voltando agora só para falar da obesidade, eles sanfonam em média 7 vezes antes de conseguir achar o seu caminho. Então, o paciente às vezes já chega derrotado na consulta, né? 7 vezes... Uma das perguntas que eu adoro, até queria dar uma dica aqui para os nossos colegas, é a gente usar mais ou menos a entrevista motivacional perguntando assim, você já me contou que você tentou perder peso e ganhou tudo de novo 4 vezes, por exemplo, e mesmo assim está disposto a tentar de novo. É preciso muita coragem e força de vontade para tentar novamente. Você valida o esforço, mas motiva para tentar novamente. Porque o paciente já chega lá, não vai dar certo de novo, eu vou novamente fracassar, eu já tenho, né, uma autoestima mais baixa, já sofre mais preconceito. E agora você me lembrou uma coisa interessante, Daniel, porque, infelizmente, existem muitos profissionais que não estão preparados para lidar com os pacientes que sofrem com esses problemas, né? Problemas alimentares, obesidade, né? Nesse quesito. E muitas vezes até colocam a culpa no paciente de não conseguir, olhando para isso como se fosse responsabilidade do paciente. Você não está se esforçando o suficiente, ou você está falhando porque você precisa de mais empenho. Que é isso? Porque aí detona, né? Detona o pouco que o paciente tem ali de vontade, de desejo, vai totalmente contra isso que você acabou de falar. Como é que você vê isso? Acontece mesmo? Como que tá na prática? Acontece muito. E eu acho que, em parte, pelo desconhecimento, a pessoa não sabe como abordar, não sabe como perguntar. Segundo, às vezes é o próprio preconceito do profissional de nós mesmos, né? Seja de longa data, piadinhas e tudo mais. E o terceiro ponto é, mas... o que eu vou fazer se vier isso? Né? Então, às vezes, nem o paciente está esperando, ou como é que eu vou abordar? Por isso que eu acho essa iniciativa aqui maravilhosa. A gente vai dando ferramentas, né, para poder a gente ajudando melhor, né, os nossos colegas e até poder ajudar melhor os pacientes. Então, eu gosto, sempre pergunto, tudo bem, mas eu sou suspeita, é a minha área, mas eu gosto sempre de perguntar. E eu acho que quanto mais você se aproxima dele, do seu paciente, mais você faz um vínculo autêntico, e mais você consegue ajudar ou encaminhar para quem pode ajudar. Lembra da equipe multiprofissional? Então, assim, quem é a minha Nutri que eu mais gosto aqui, Você acha que valeria a pena fazer uma avaliação com ela, a gente ver se pode ajudar ou não? Outra porta de entrada é se o paciente sente aquela história da distorção corporal, né? Que eu posso me ver maior do que eu realmente sou, que a gente chama da hiperesquematia, ou eu me vejo mais magro do que eu realmente sou, né? Que é a história da hipoesquematia. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um paciente com vigorexia. Né? Às vezes eu estou me vendo menor, né? Quando eles mesmos falam, eu estou mais frango do que de repente eu realmente sou. Então, nossa, está distorcido pro lado de cá, né? Ou vamos pegar um paciente com anorexia. Nossa, eu me vejo muito acima do meu peso, estou obesa, estou enorme. Não, eu estou me vendo muito para cá. E hoje em dia, tem questionários, tem as avaliações para poder medir isso. Uma delas é uma brasileira, sabia? Foi uma Nutri que chama Idalina Kakeshita, e ela fez, né, as escalas de silhueta de Kakeshita. Quem está ouvindo a gente depois, acho que é legal até pôr no Google, é bem interessante a imagem. Várias cartas de uma pessoa bem desnutrida e uma bem acima do peso. E aí ela vai vendo quantos desvios padrões estão aumentados. Né? E tem uma ainda, quem começou com essa história, sabe quem foi? Foi um psiquiatra que chamava Finn Esquivold, né? Ele foi, acho que na década de 70, alguma coisa assim.
E daí o tema dele, né, na verdade, essa teoria dele foi sendo refinada. E hoje em dia tem uma fisioterapeuta, que chama Bianca Trum, que trabalha muito com isso. Então é atualmente uma das referências na área. Você vê uma físio, ela vai fazendo vários testes, ela mede a cintura, a diferença dos ombros, relação quadril, e vai comparando. Então é legal medir porque o paciente às vezes consegue ver, né, documentar o problema, e a equipe multi vai vendo a evolução e a melhora. Então, senão fica muito abstrato, né? Fica muito aéreo. Sim. E aí, então, às vezes, por exemplo, pega um paciente com, sei lá, que nem entendi essa semana, faz 2 semanas. Veio a adolescente, mas veio também a família. E aí, como é que a gente vai medir? Fala, mostrei as técnicas, mostrei o que dá para fazer. Tem o teste das cordas, né? Que é a cintura abdominal. Então, o paciente vai percebendo e vai evoluindo. Que bacana. Bom, e tratamento? Vamos falar um pouquinho de tratamento, como que as psicólogas e os psicólogos podem ajudar nesse processo, porque, claro, né, a gente muitas vezes entra com a parte medicamentosa, que é a parte do psiquiatra, além da questão diagnóstica, mas e tratamento? Como que funciona isso? Então, vamos lá, pensando no tratamento psicológico, né? Acho que a primeira coisa que quem está ouvindo a gente tem que perceber é, será que tem alguma comorbidade ou não? Porque se tiver, por exemplo, transtorno depressivo, misto ansioso-depressivo, transtorno ansioso, referenciar para o colega psiquiatra atender e tratar vai ajudar muito o trabalho, né? Então, é tratar o que está atrapalhando, é o que a gente fala, primeira coisa. Segunda, se eu tenho acesso ao diário ou consigo fazer o paciente perceber as emoções, de onde essa emoção está vindo, como que a gente pode fazer também substituição? Essa é uma técnica clássica. Então, o único prazer vem da comida. Será que eu não consigo resgatar de uma forma diferente? Não, a comida está vindo como um manejo de estresse aqui, para diminuir um estresse. Eu estou muito estressado, eu mereço, né? Que outras estratégias a pessoa conseguiria desenvolver? Então a gente vai para a linha do ritual que acalma, manejo de estresse, atividade física prazerosa, diário de gratidão, nem sei, né? Qualquer outra coisa para tentar diminuir. Às vezes até canalizar. E aí, pelos hábitos saudáveis e manejo de estresse, eu acho que pode ir indo. Né? E aí, cada caso é um caso, né? Tô dando aqui uma linha mestra que eu acho que pode ajudar. Mas eu iria mais ou menos nessa linha. E se tiver compulsão também, primeiro acolher, que lembra, cada vez que o paciente tem uma compulsão, ele é tudo derrotado, nossa, como eu sou um lixo e tal. Calma, tá tudo bem, a gente vai te fortalecer pra gente levantar de novo. Legal. Acho que é vínculo e acolhimento. Eu acho que sempre, né? Vínculo e acolhimento, eu acho que é a base. Não precisa reinventar a roda, né? É a base de tudo que a gente faz. Sabe o que a gente escuta dos pacientes, né? E às vezes ele troca de profissional, seja psiquiatra ou psicólogo, porque eu escuto de vários. Nossa, eu me senti julgado. E às vezes a linguagem é corporal. Então, de repente, a gente faz uma coisa e fala assim... né? Do tipo, ou tipo, nossa, comeu tudo isso mesmo? Né? E aí... O cara tá sofrendo com isso. Tem que tomar um super cuidado, né? E às vezes a gente acha que a gente tá fazendo um vínculo de empatia, né? A gente tá aqui numa conversa informal, mas às vezes depende do paciente, eu tenho que... tô pisando um pouco em ovos aqui, eu não sei qual que é o perfil de personalidade dele. Tem alguns que já chegam falando pelo humor. Eu lembro uma vez, um paciente meu, eu gosto muito dele, tá comigo até hoje, eu nunca vou esquecer. Começou a consulta, ele falou, doutor, eu tô comendo até a cadeira. Essa foi a queixa de duração dele, né? Exatamente. Comecei a rir, eu falei, vamos ver o que é essa cadeira, do que ela é feita, né? Então, mas ele já falou, tô comendo muito, hein? E já chegou pelo humor. Um cara desses é muito mais aberto, por exemplo. Muito mais fácil, né? Do que, de repente, a pessoa que tá lá, escondida, que se sente que ela não tá falando tudo. Ou que não tá confortável. Às vezes só vai aparecer no diário, ou na segunda pra terceira consulta. Lembro de uma paciente do HC que só contou que estava tendo essas compulsões violentas com gelo depois de uns 2 meses de tratamento. Olha só. Ela chegou às vezes até a vomitar e pegar, ou quase comer, depois, sabe, muito angustiante para ela na hora do descontrole. Ela falou, não consigo contar isso pro profissional, vou ser julgada, tenho até nojo de falar. Aí depois de um tempão, com o diário, ela falou, preciso contar um negócio para vocês. Caramba, quanto sofrimento, hein? Sim, era sempre que o marido chegava, agredia ela, aqueles casos horrorosos, sabe? Então... a gente vai trazendo para a consciência e prejudica muito a qualidade de vida dessas pessoas. Eles sofrem muito. Alguns choram até na consulta. Quando depois a gente consegue pôr para fora e falar, nossa, alguém finalmente vai me ajudar. E sem julgar, que eu acho que essa é a função, tanto nossa, quanto do pessoal da psicologia, quanto todos os profissionais que vão lidar com esse tipo de paciente, precisa estar preparado e não julgar porque tá ali porque tá sofrendo. Né? Não é porque é simplesmente uma coisa... Às vezes as pessoas perguntam mais de suicídio do que sobre compulsão e parte alimentar. Né? Eu tenho essa sensação, as pessoas perguntam pouco, exploram pouco. Verdade. E às vezes é porque vai pouco falado, ou porque que eu vou fazer com essa informação?
né? Como é que eu vou seguir a partir daqui? Imagina, por exemplo, um GPS que sumiu minha rota. Você trava, você fala, e agora? Para onde eu vou, né? E aí? Bom, olha, Daniel, eu adorei essa conversa, foi muito bacana, a gente deu uma pincelada sobre transtornos aí alimentares e, assim, espero que você venha para a AMSI fazer um curso sobre isso, porque tem muita demanda, o pessoal quer muito saber sobre isso. Eu acho que, né, para o trabalho conjunto, psiquiatria, psicologia, é fundamental mesmo falar sobre isso. Então, eu espero que você venha fazer esse curso com a gente, estou ansiosa. Convite não, é intimação, ok? É um convite ou uma convocação? Convocação. E agradeço demais a sua presença e estamos aí, pessoal, para os próximos episódios e eu espero vocês também. Obrigada, viu, Daniel? Muito obrigado. Agradeço de novo pelo convite.